Seja muito bem-vindo ao primeiro podcast. Estamos aqui com os nossos convidados no nosso painel. Como nós já vínhamos anunciando que haveria de acontecer no domingo, à minha direita está lá o ministro Luís, daqui mais perto temos o John. Então, vamos abordar sobre o espiritismo na sociedade, no mundo cristianismo ou religioso. Vamos dar a primeira intervenção ao nosso ministro Luís para sabermos qual é o seu ponto de vista dentro desse assunto. Ministro Luís, tem a palavra. Shalom, boa tarde a todos. Chamo-me Luís Ernesto Arônio, moro aqui no Messica, dirigido por profeta Rebe de Deus. Quero agradecer pelo convite que eu tive para estar neste lugar. Só posso dizer que, graças a Deus, aqui estou. Obrigado. E também estamos aqui do lado o nosso ministro John, como já vínhamos falando. Vamos dar a palavra para poder saudar-se e dar aquilo que tem feito, ou se calhar quer dizer alguma coisa fora daquilo que nós viemos abordar. Ministro, tem a palavra. Shalom, como tinha dito, sou também um convidado do dia de hoje e agradeço a Deus pelo convite e ao povo lá que está nos escutar, que vai nos escutar. Então, estamos aqui para esse debate. Acredito que será uma bênção, vai abençoar a minha vida, como de quem estiver a ouvir a mesma gravação, o mesmo vídeo nesse caso. Amém. Ei, ministro Luís, qual é o seu ponto de vista naquilo que diz respeito ao espiritismo? Será que espiritismo podemos associar a espírito de trevas ou existe espiritismo no mundo cristão? Quero agradecer novamente pela oportunidade que eu estou a ter. Falando de espiritismo, temos muitos meios, ou podemos olhar por muitos vertentes. Temos muita coisa que fala sobre espiritismo, muita coisa, mas vamos resumir em alguns minutos. No princípio, vamos iniciar onde começou. Espiritismo, só a palavra espiritismo inclui muita coisa, não só na parte de Satanás, não na parte da mente de Deus. Porque se falarmos de espiritismo, muita gente olha na vertente diabólico, mas não é só na parte do diabólico. Também se nós queremos olhar que Satanás, tudo que ele tem é uma cópia que ele teve ou que ele está a copiar, que é no trono de Deus. Então, cabe ter um espírito de discernimento, discernir que isso não é espírito de Deus, isso não é espírito de Satanás, ou isso é espírito de Deus, isso é espírito de Satanás. Porque as pessoas que devem entender é de que esse Satanás, nós lutamos com ele, ele já esteve antes de nós estar aqui na Terra. Ele já esteve antes da criação dos céus e a terra. Ele já esteve antes dos anjos a ver. Ele foi primeiro. Por essa razão que Deus, o que ele fez no princípio? Deus fez os céus e a terra. Satanás já havia sido expulso no céu. Eu vou dizer a Bíblia. Satanás já havia sido expulso no céu, Deus fez os céus e a terra. E o que fez Deus? Deus mudou a linguagem que era mais usada com Deus, com Satanás lá no céu. É por essa razão que Deus mudou a linguagem dos anjos. Por isso você vai ver que linguagem dos anjos, quando nós começarmos a falar aqui em línguas, você vai ver que Satanás não conseguia perceber. Mas no princípio ele conseguia perceber. Isso é uma linguagem que Deus mudou lá no céu. Olha uma coisa tão importante. No princípio, quando houve aquela construção de Zerubábel, acho que vocês lembram disso, de Zerubábel, a palavra diz que eles tinham outra linguagem. Qual é essa linguagem que eles usavam? Não era uma linguagem, quer dizer, que era Oxina, era uma linguagem que era de Deus. No dia que Deus pensou em querer mudar, ou todos se dando uma linguagem, cada um fala assim, China, sei o que é. Deus tirou a linguagem que eles mais percebiam e Deus deixou uma linguagem diferente deles. Isso vai ver a união que eles tinham. Mas não é isso que nós queremos falar sobre espiritismo.
espiritismo, muitas vezes nós vamos olhar na parte diabólica. Satanás, quando foi expulso com Deus, ele veio na terra. E por essa razão a palavra de Deus diz o quê? Diz que no princípio Deus fez os céus e a terra. E a terra estava sem fogo. Significa que Deus nunca faz uma coisa que ele não termina. Deus sempre faz coisa que termina. Agora significa que se a terra não teve forma, é porque Satanás veio na terra. Por isso não teve forma. Praticamente é o que começou que se diz espiritismo. Satanás, o que ele fez muito mais, ele quis querer dominar na parte onde tem riqueza. Satanás conhece onde tem riqueza aqui na terra. Satanás, que por essa razão sabe ouvir que não pode chegar naquele sítio é sagrado. Naquele sítio tem ouro, não pode chegar. Não faz parte do espiritismo. Praticamente, por essa razão, você vê que pessoa possuída, ele até não consegue notar que estou possuído. Por um exemplo, aquilo que está acontecendo aqui em Sica. Aquelas coisas ali, até perguntar às crianças que eu que estava acontecendo contigo, ele nem vai te explicar que eu que estava acontecendo. Ele até que eu para despertar, ele ver que estou sujo, como estou sujo. Por quê? Porque ele foi possuído. Foi possuído com um espírito que ele até nem sabe. Então, o que devemos saber? Temos muitas fases de espiritismo. Temos o espiritismo dos nossos antepassados, estamos falando de espírito da geração. Temos parte de espiritismo que sai das águas. Temos parte de espiritismo que pode ser que sai no trono de Satanás de influenciar coisas erradas. Então, temos muitas vertentes na parte de espiritismo. Muito obrigado. Tivemos aqui a primeira intervenção do ministro Luís sobre o seu comparecer acerca do espiritismo. Antes de darmos o espaço ao nosso camarada do painel, gostaria de saber, existem alguns montes que costumam dizer são montes sagrados. Então, nesses montes sagrados, podemos associar em que tipo de espiritismo? Espiritismo que tem a ver com Deus ou espiritismo diabólico nesse sentido? Obrigado pela oportunidade novamente. É assim, na parte de montanhas, podemos ver em muitas vertentes. E eu creio que tudo o que nós consagramos em nossos corações é aquelas coisas que sempre estão sempre em nós. É a mesma coisa que está acontecendo nas igrejas agora. Muita gente não simplificar umas coisas que eles devem consagrar ou devem respeitar. Por exemplo, já conheço algumas pessoas que quando vão na igreja, eles, quando chegam a ver o ministro que está sendo muito fraco, eles dizem que não está obrigado, deixa eu ir embora. Mas eles esquecem que eles são de casa, eles vão à igreja, vão ouvir a palavra. Uma palavra de Deus vem em muitas vertentes. Ele está dizendo que já, não está a pregar nada, sai a dar. Ele pensa que esta palavra é falsa, enquanto Deus está nessa palavra. Então, o que eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que essas montanhas, todas as montanhas que estão aqui embaixo do sol, foram feitas por Deus. Não tem nenhuma montanha que foi feita por Satanás. Satanás não tem montanha que ele fez aqui na terra. Então, é aquilo que eu estava falando no princípio. Aqui eu acho que é algo profético que eu gostava de falar aqui. Que parece que você ia perguntar a mesma coisa. Que Satanás, ele conhece onde tem ouro aqui na terra. Ele conhece que, por exemplo, o nosso ministro John, ele quer subir na montanha. Praticamente naquela montanha tem uma cobra, ele já vai subir por causa daquela cobra. Enquanto é aí onde Deus já vem confiar, porque ele subisse vai ter algo que é dele. Praticamente é Satanás que foi cobrindo naquele sítio. Ok, voltando novamente ao que está acontecendo na escola. Na escola, o que está acontecendo é algo semeado nas coisas que nós estamos a perceber, que aí nós adquirimos conhecimento ali. Tem futuros que vão ser mais brilhantes lá no futuro de algumas pessoas que estão sendo privados com só aquele conhecimento que eles vão ter agora, que eles não estão a ter. Então, montanhas, não vejo montanhas que estão consagradas que eu não posso subir, porque eu tenho fé que nada vai acontecer, porque tudo que você tem fé naquilo é o que acontece. Não, se eu subir uma montanha com fé dizer que nada vai acontecer, na verdade nada vai acontecer. Porque na verdade, o que deve saber, numa montanha tem cobra, e isso não pode duvidar disso, existe cobra. Numa montanha tem macaco, não pode duvidar disso, existe. Então, se você pensar que lá na montanha, lá vou morrer, eu posso subir, não vale a pena subir, porque você creu. Então, tudo que você crê é tudo que vai acontecer em ti. Muito obrigado. Acho que está bem dito, bem claro. Vamos ter a nossa primeira intervenção do ministro John para poder falar o que ele, o
seu ponto de vista naquilo que diz respeito ao espiritismo? Ministro John, tem a palavra. Agradeço novamente pela oportunidade. Falando acerca do tema, falando acerca de espiritismo, eu acredito que já foi bem definido e detalhado. Eu diria que estamos diante de entidades espirituais. Estamos diante de espiritualismo, coisas espirituais. E se trata-se de espiritualidade, são coisas invisíveis, intangíveis, intocáveis ao olho nu. Muitas das vezes acabamos por acusar pessoas ou identificando alguém, porque não sabemos que isso exatamente trata-se de algo que não é visto pelo ser humano, de algo que alguém ao olho nu não consegue ver. Então, o espiritismo, estamos diante de uma entidade ou de uma administração, aquela que acontece no físico, aquela que acontece com os nossos governos, com aqueles que lideram este nosso país. É a mesma coisa como acontece no mundo espiritual. O espiritismo trata-se de governos espirituais, quer seja do bem, quer seja do mal. A governação é praticamente essa da Terra, porque a Terra é a cópia daquilo que acontece no céu. A forma como o mundo é governado é a cópia de como é a administração no céu. Tratando-se de espiritismo, estamos a falar dessas entidades capazes de influenciar as pessoas, a mente das pessoas, a forma de andar das pessoas e o nível de vida das pessoas. Por isso que agora, se vermos o resultado das pessoas, ou como elas estão agora, é devido à influência espiritual de alguém. Se você tem uma influência negativa nesse caso, quer dizer que você vai adotar padrões diabólicos, padrões que não vão de acordo com a vontade de Deus. Por quê? Porque as tuas obras, o que você faz, é conduzido por um determinado espírito. Aquilo que você vive, aquilo que você toca, é conduzido por um determinado espírito. Então, tratando-se de espiritualidade ou espiritismo, estamos diante desse tipo de situações. Da forma que estava a ser falado aqui, então, uma questão. Aquelas cerimônias que têm sido feitas nas inaugurações pelo governo, gostaria de saber que aquelas cerimônias podem ser associadas em que tipo de espiritismo? Ok, muito boa pergunta essa. Uma definição é muito clara e simples. Ou é de Deus, ou não é de Deus. Não há subjacentes do que Deus faz e não há subjacentes do que Satanás faz. Ou é pecado ou não é pecado. Tratando-se de espiritualidade, estamos a falar que aquilo que eles oferecem, por exemplo, oferece a quem? Porque a Bíblia me identifica e diz que a única adoração que deve ser dada é a Deus e somente a Ele a toda a glória. Então, se não for para Deus, não é de Deus. Não podemos colocar meio termo nisso. Se não vem de Deus, não é de Deus. Se não é para Deus, também não é de Deus. Por causa da mentalidade que tínhamos falado antigamente, no princípio aqui, dissemos que por causa da influência de pessoas são habituadas a crer no que vem. As pessoas são habituadas a seguir aquilo que vem. Por isso vemos que quando Moisés sobe no monte para falar com Deus, o povo ficou irritado, porque queria ver de perto Deus a vir falar com ele. Por isso que o povo ficou rebeliado, porque queriam Deus se manifestar. Filho, façam isso. Filho, façam isso. A influência de homens, a parte do princípio de que eu tenho que ver para crer. E tratando-se de espiritismo, estamos a falar de espírito nesse caso. Estamos a falar de algo que você não pode ver, não pode tocar e nem pode sentir, ou pode sentir, mas na arena espiritual nesse caso. Então, nesses assuntos de cerimônias, tradições, isso acontece nas famílias, nas estradas, nas inaugurações, não é de Deus, porque não procede de Deus, não está a ser feito para Deus. A mentalidade do homem já está sendo influenciada, já foi influenciada para acreditar que o que funciona é aquilo que eu vejo. Se eu vejo um curandeiro a derramar um pouco de água, um pouco de sal numa árvore, ok, my life is done, minha vida já está feita, não acontece assim.
Se eu vejo, por exemplo, as inaugurações das estradas, pessoas a inaugurarem, colocam lá uma bebida, não vem de Deus. Por isso que se param para perguntar por que isso chama de ser, por que há tanto derramamento de sangue nas estradas? A influência negativa desses espíritos, porque fazem pensar que fazendo aquilo estão a colocar o bem na coisa, enquanto de alguma forma estão a trazer desgraça. Biblicamente falando, a Bíblia diz que Satanás vence não para roubar, matar e destruir. Então se ele não mata, ele destrói. Se ele não destrói, ele rouba de alguma forma. Então não vamos dar meio termo a Satanás. Se não for para Deus, se não for feito para Deus, não estamos a fazer para a glória dele. É diabólico, é satânico, não vem de Deus. Ok. Vamos dar a intervenção para o ministro Luís. Ministro Luís, temos alguns eventos que aconteceram na escola secundária recentemente, crianças manifestando, falando, fazendo muitas coisas que não podemos detalhar bem aquilo que estava a acontecer. Qual é o seu ponto de vista? Esses casos estão associados ao espiritismo ou são coisas que podem acontecer de uma forma espontânea? Obrigado novamente pela oportunidade. É assim, o que nós devemos perceber, só a palavra espiritismo já diz tudo. Estamos a falar de algo, malícia por dizer isto, espiritismo, porque coisa de Deus não devemos falar coisa de espiritismo, não tem nada a ver. Deus é espírito, não faz não. Não usamos espiritismo. Meu Deus, né? Agora, se nós estudarmos as coisas, espiritismo, por que vamos levar espiritismo para o trono de Deus? Se já existe um Espírito que é Espírito Santo. Agora, indo na pergunta lançada para mim, é assim, na escola secundária houve alguns eventos, por exemplo, umas cidades que o curandeiro não esteve lá, mas ouvi, e até se coloca alguns vídeos, cujo me perguntaram, depois eu posso dizer que não sei quem filmou, mas eu vi os vídeos. Ok. Yeah. É assim, segundo os vídeos que eu vi, acho que era curandeiro que fazia aquilo. Mas pessoas não podem levar matope ou lama por dentro de uma outra lama. Ok. Isso nunca vai fazer com que a camisa seja limpa. Isso quer dizer que se existe algo que estamos a falar de espiritismo que está a acontecer na nossa vida física, a única forma, vamos compreender, diz que quem está pegando que pegue mais, quem está bebendo que bebe mais, quem está fazendo que faça mais. Tudo para acabar com que você não entre, estamos a falar em HIV-Sida, entre o que você deixar de pegar. Praticamente, se aquilo tudo é para acabar, que está acontecendo na nossa escola, um meio é o que tem, quem tem coisa dele, que tira coisa dele. Tira e sai. Do outro meio, quando vê que as coisas são complicadas, é tão simples. É só transferir às pessoas suspeitas. Porque, e outra coisa muito importante que eu estou falando, não é muito bom ouvir o que fala uma pessoa que está manifestada. Porque vão se perder muito. Vão estar a falar que, não, por exemplo, vou dar um exemplo. Professor X, a professora X. O que vocês não sabem, se o demônio não está querendo que aquela pessoa esteja naquele local. Não é muito bom ouvir o que fala demônio. Se querem com que aquelas coisas passem, simplesmente, eu recordo uma vez estava conversando com um homem de Deus, inerente da escola. Ele disse assim: o que aconteceu no Xinhamapere? Passaram um culto, convidaram homens de Deus, vieram passar um culto, oraram, passou. Então, não é juntar uma coisa só que é espiritismo. Vocês vão levar novamente uma coisa que é de espiritismo por meio do espiritismo. Praticamente vocês estão a dizer que Deus que criou nós não consegue fazer isso. Então, não tem nenhum sítio onde estão a ir. Então, praticamente que é cego sobre cego está dirigindo outro cego. Não tem sítio onde eles vão. Mas a realidade que existe, que deve acontecer, é pessoas carregarem Jesus Cristo para a escola, para que todo mundo. Acabou falando uma coisa que me deu
alguma coisa para perguntar. Esse espiritismo que possivelmente esteja a circular na escola secundária, será que é por causa de impedimento do futuro das crianças ou esse espiritismo está associado a alguma coisa que tem a ver lá na escola? Qual é o seu ponto de vista em prol disso? Creio que o ministro acabou de falar uma coisa muito importante aqui. Satanás veio fazer o que aqui? Veio roubar, matar, destruir. Se vê que Satanás nunca quer uma coisa brilhante numa pessoa que teme a Deus. Devemos saber isso. Praticamente, imagina só, se nós falarmos que o futuro está sempre preocupado, na verdade sim. Porque imagina só, aqui querer sem querer, todos os alunos devem passar de classe, mas com conhecimento, não. Praticamente, o que vai acontecer? Eles vão na faculdade, a matéria que eles vão estudar, o que eles vão escrever nos exames. Praticamente é um conhecimento já perdido. Isso significa que, se existe uma coisa oculto que está acontecendo na escola secundária, é algo que se diz em cegueira, que é uma cegueira que todos não estão conseguindo perceber. Que só precisa de Deus, que por Deus deve organizar sozinho. São futuros, sim, eu posso aceitar que são futuros que estão a ser privados, sim. Porque tem coisas que os professores que eles podem transmitir para os seus alunos, que os alunos vão se beneficiar no futuro. Que eles não estão tendo. Os professores só não estão só para dar matéria. Não. Eu recordo, eu tenho um professor que nos dava também ideias. Como ser um jovem verdadeiro? Como ser um jovem inteligente? Como ser um jovem empreendedor? Porque eu não estudava só matemática, não. Já muita coisa. Porque não esquece que o mesmo professor, é o que diz a Bíblia, né? Vocês obedecem ao vosso dirigente que foram postos por Deus. Paralelamente, o professor está a dar aula, e Deus permitiu que ele seja bom professor, para o bem-estar no futuro. Agora imagine esse todo o tempo que eles estão a perder, não estão a ter aula. Me diz uma coisa, o que está acontecendo com eles? A aula que eles estão a perder. Isso pode não manifestar agora, mas futuramente vai manifestar que eles não vão ter isto. Não vão ter isto. Ah não, Satanás sempre nunca vem, aqui não posso pedir a Satanás diretamente o que está acontecendo. Sim, é Satanás aquilo que está a impedir as vidas das pessoas. Sim, e a pessoa, é como está escrito no livro de Jonas. Jonas, ele estava no barco, a palavra dele já se diz que ele estava embaixo. Estava embaixo. Quero que todos nós conseguimos ler a Bíblia, todos vocês já leram a Bíblia. Eu vejo isto. A palavra diz que Jonas estava embaixo do barco, mas as pessoas que estavam saindo de fora do país compraram bens desses. Ok, deixa eu levar coisas palpáveis neste lugar. Temos pessoas que saíram da China, compraram carros, compraram não sei de muitos bens. Mas por causa de Jonas, eles chegou um momento que a tempestade subiu, que eles começaram a levar coisas deles, começaram a ditar. Imagina, temos pessoas que estão numa família ou geração está a acabar e nós estamos a chorar, dizer, o que está acontecendo? Vai ter Jonas que está aí, que está nesse tudo, que está calado. Isso significa que se temos um caso que está acontecendo, tem um combate, não é uma coisa, que meu pai se começar uma coisa, se não se não sai fumo sem fogo. Praticamente existe fumo, porque aconteceu alguma coisa ali. Isso não vamos se mentir, não vamos se mentir. Jonas existe, pessoas estão a morrer, pessoas estão a sofrer. Até estava falando com mais, não estava tendo sono por causa de Jonas, que está vivendo embaixo. Mas no dia que Jonas se pronunciar, dizer que estou aqui, eu estou aqui, tudo aqui, você vai ver aqui, ok, as pessoas vão dizer, o que nós podemos fazer? Jonas é mentira, foi quem tem a solução, não foi Deus, foi próprio Jonas, mentira da água. Praticamente, quem tem a solução das coisas é a pessoa que tem poder, que tem poder é nada. Ok. Muito obrigado. Muito profundo a intervenção do ministro Luiz. Agora vamos ter uma intervenção do ministro John para dar o seu comparecer naquilo que está acontecendo na escola secundária. Qual é o seu ponto de vista naquilo que chamamos de espiritismo, naquilo que está acontecendo na escola secundária? Agradecer novamente. Indo direto ao ponto, estamos diante de algo diabólico. Porque a Bíblia diz que o plano de Deus para o homem não é um plano de mal. Quer dizer, o que é de Deus não é uma coisa de mal. Deus não deseja ninguém que beba. Deus não quer com que ninguém fume. Deus não quer com que ninguém se prostitua. Então, se acontece algo que impede o seu bem-estar, não vem de Deus, é diabólico. Estamos diante de um espírito de destruição. Quem que destrói senão Satanás? Então, diante dessa situação que acontece, que está a acontecer na escola, estamos
estamos perante uma situação de tentativa de destruição. Se quisermos reparar com um outro ângulo, estamos a ver que Satanás é uma situação. Não sabemos se o caso dos espíritos estão mais pelo poder, estão mais pela tomada. Talvez é alguém que quer tomar a posse de forma agressiva. Talvez é alguém que quer tentar trazer o espírito de desentendimento. Porque é fácil um espírito se manifestar e dizer: não, quem está a causar isso é o fulano de X. É como o homem de Deus bem disse aqui: não são coisas de se ouvir. O que procede da boca de Satanás são mentiras. Estou a aconselhar que não são mentiras, porque o pai da mentira é Satanás. Isso é sabido. Nada do que vem dele é verdadeiro. Se vem para ti, se vem para a tua família, que quem causa essas mortes, quem causa essas doenças, quem está a causar esse sofrimento, essa pobreza toda, é o fulano de X, é o avô de X. São mentiras. Repito de novo, são mentiras. Porque o plano de Deus não é esse. O plano de Deus não é que odeies o seu vizinho. O plano de Deus não é que tenhas desentendimento com o seu vizinho. Esse é o plano de Satanás. Se alguém diz: não, o meu pai que causou, eu hoje não caso porque meu pai causou isso, porque minha mãe causou isso. Hoje estou no sofrimento porque não, talvez meu vizinho tenha lançado coisa. Repreendo-te agora, porque isso não acontece. Isso é diabólico, é uma inspiração diabólica. Estamos perante o espírito de influência, o espírito que habitava em Faraó, para não deixar o povo de Deus. Estamos perante o espírito que possuía Saulo, antes da conversão, perseguia o povo de Deus. Se queremos olhar de novo para um outro ângulo, estamos a reparar que aqui também há uma perseguição no meio desses espíritos. Por quê? Porque escola praticamente em alguns casos era um lugar de evangelismo, não somente da palavra de Deus, mas pessoas dedicadas, pessoas que se entregaram, iam lá e pregavam a palavra de Deus. E devido a essa situação, coisas como tais não acontecem mais. Não estão a acontecer mais. Então, para isso, eu acredito que a solução está em pôr Deus diante de tudo isso. Se a pessoa não tem influência de Deus, é difícil ser um líder. Liderança é uma graça que alguém possui. Estamos também numa das qualidades do Espírito de Deus. O espírito de liderança, o espírito de governação. Então, se a pessoa não tem Deus e quer resolver as coisas de Deus, não poderá sair. Se a pessoa não possui o Espírito de Deus e quer dirigir o que é de Deus, não poderá sair. Começou na carne, vai terminar na carne. Começou no Espírito, termina com o Espírito. Profundo. Em torno desse assunto aí, do que está acontecendo na escola secundária, gostaria de saber qual seria o teu ponto de vista, ou qual seria o teu apelo na direção, porque existem muitas coisas que estão a ser faladas muito que tem a ver com a direção da escola. As pessoas que estão na frente do governo ou das coisas que devem estar a par da escola é a direção da escola. Então, qual seria teu conselho, o teu apelo para o conselho da escola? Meu apelo é bastante simples. É como o de João Batista, anunciando a vinda de Jesus. Ele disse: convertam-se. Não sei se você é dirigente, és governador, és um diretor, és um professor. O apelo de João Batista para aquele povo é: arrependam-se, convertam-se. A solução para isso é o povo, as pessoas que estão lá, converterem-se, voltarem para Deus, buscarem a Deus, ter intimidade com Deus, ter uma profunda compaixão com Deus, porque não queremos aqui tentar cobrir o sol pela peneira. Se não é de Deus, não é de Deus. Tem que passar a ser de Deus. A pessoa tem que se converter, tem que se entregar, porque a Bíblia diz: onde habita o Espírito Santo, aí há liberdade. Querem livramento? Adore a Deus. Querem livramento? Entregue aquela escola a Deus. Querem livramento? Entregue aos homens de Deus aquela escola. Então o apelo é esse: que o povo se converta e que reconheça que Deus também pode solucionar. Não também, Deus soluciona aqui. Esse é o meu apelo. Já tivemos o apelo do ministro Jordan. Queremos ouvir a intervenção do ministro Luiz
qual é o seu ponto de vista naquilo que é apelo para a direção da escola secundária? Qual seria teu apelo para tentarmos solucionar este caso e os alunos continuarem as suas aulas? Quero agradecer novamente pela oportunidade. E eu não tenho muitas palavras a dizer inerente isto, porque o ministro John já falou muita coisa. E ele já disse o que deve fazer. E o que eu sei, se o Espírito de Deus está a falar nele, também o Espírito de Deus está a falar em mim, simplesmente é a mesma palavra que eu posso falar aí. Mas só para acrescentar que eu posso falar é de que o que deve saber, não sei quem está a criar isto, mas a realidade, o que você deve saber, tudo tem seu preço. Isso que está acontecendo, se é alguém que está a criar, na realidade, tarde ou cedo, a pessoa vai pagar um preço muito grande. Não há coisa que não tem fim. Hoje pode ser caro, pode ser tudo, pode ser difícil, mas a realidade, não há coisa que não tem fim. Isso vai passar. Mas, é assim, a palavra de Deus diz que os céus e a terra podem passar, mas a minha palavra não. Significa que a palavra de dizer que tudo tem seu preço, também a palavra vai viver eternamente. Se falam isto, é que nem tem profecia. O profeta pode morrer, mas a palavra do profeta não morre, viverá. E vai acontecer. Significa que se as pessoas estão felizes com o que está acontecendo na escola secundária, porque as pessoas já têm de falar o que está acontecendo, mas na realidade, está muito triste. Amados irmãos, queridos pais, nossos dirigentes, a realidade é de que se existe algo oculto que nós não sabemos, Deus celestial ele sabe, e dar cedo, tudo a ser transparente, e tudo a de se ver. E é muito perigoso pessoas sabendo alguma coisa, não deixar claro, e não mudar, e não transformar, e não fazer com que as coisas voltarem bem. Por causa de quê? Porque toda coisa que se faz na escuridão, Deus sempre traz na clareza. Para também, se eles estão escondendo com que as pessoas não descubram, tarde cedo Deus vai levar, vai deixar claro, e todo me siga novamente, que o jeito que eles ouviram que está acontecendo, todo me siga a ouvir novamente, que está falando que criava e tirou coisa dele, já por causa de Deus já agir. Por causa de quê? Não esqueça uma coisa, que essas crianças que estão a manifestar são almas de Deus. Dois, é vida das pessoas. Dois, é tempo das pessoas que está acontecendo. Olha, Satanás tem medo do cara. Se Satanás ele está fazendo aquilo, é porque teve uma permissão de alguém que mexeu com coisas dele. Sabe o que acontece? O que acontece é assim: se até hoje temos pessoas que têm HIV-Sida, é porque tem pessoas que abriu porta e HIV-Sida entrar nele. Ele prostituiu, porque quis prostituir, por ser HIV-Sida. Logo, só dizer o quê? Ele terá consequência. Mesmo ir na fase dele, Deus peço perdão, porque eu dormi com mulher de dono, fiz aqui. Deus perdoa. Deus perdoa. Mas a consequência sempre vai ter. Deus vai te perdoar muito bem. Não se difere com o ladrão. O ladrão, quando roubar, ser batido, ter feridas, ele pode ir na cadeia, sai da cadeia, mas cicatriz fica nele. Fica nele. E a pessoa pensa que a cicatriz é do quê? Se ele vai ser ladrão. Praticamente só dizer o quê? A consequência da pessoa que está criando isto será muito maior do que todo Messica, todo Moçambique, todo Manica, todas as províncias a ouvir. Então, claro que tem algo que existe na província de Manica, no posto administrativo de Messica. Vou saber. Muito obrigado. Então, qual seria o teu conselho para jovens deste posto? Qual seria, se calhar para todos os Moçambique, qual seria o teu conselho que tem a ver com o espiritismo para jovens? Para mim, novamente, eu não tenho muita coisa para que eu já vou dizer. O ele já disse tudo. Tem pessoas que converteram para Cristo. Não tem muita coisa a dizer aqui. Por essa razão que eu digo, o Espírito de Deus é conosco. O que as pessoas devem saber não é só aquela verdade de Deus para o Espírito Santo. As pessoas podem ver só naquilo só. Aquela verdade funciona em muitas áreas. Deus Pai, podemos ver também, dizer também em que você voltar para Cristo. Deus Filho, chama para aquele que cuida. Deus Espírito Santo é você viver nele. Praticamente, se todas as pessoas, olha, não posso mentir, todas as pessoas, ninguém que não é amado por Deus. Até com aquele você que encontra de aqui, pensa que é amado por Deus. Deus ama qualquer pessoa.
Agora também estou dizendo o quê? Moçambique, every province, todo lado, volte para Cristo. Simplesmente Ele que pode conseguir a sua vida. Tivemos a intervenção do ministro Luiz sobre o seu ponto de vista, o apelo tanto para a direção e o apelo tanto para Moçambique. Vamos fazer a nossa pausa de 2-3 minutos e voltaremos na segunda e última parte. Então, e até lá. Estamos na segunda parte do nosso debate Espiritismo. Tivemos várias intervenções na primeira parte. Agora queremos ter mais outras intervenções acerca do Espiritismo. Agora já vamos falar sobre Espiritismo nas igrejas. Será que todas as demonstrações que nós temos visto, tanto nas televisões, na internet, na mídia, entre outros lugares, aquele cenário que tem acontecido, eu acho que vocês já devem estar a imaginar que tipo de cenário é. Aquele tipo de cenário que acontece nas igrejas pode ser associado a espiritismo, pessoas que pegam obras obscuras para ter mais visibilidade ou encher as suas igrejas. Ministro John, tem a palavra. Obrigado novamente. Eu poderia dizer o seguinte, que se acreditamos que o bem existe, precisamos acreditar que também o mal existe. Se acreditamos que há obras de Deus, precisamos acreditar que há obras satânicas também. Então, falar de milagres, estamos a falar de coisas que podem ser feitas tanto por Deus, mas Satanás também tentando imitar. Não negamos que não exista curandeiros pastores, curandeiros vestidos de pastores dentro das igrejas. Existem. Não negamos que há pastores também verdadeiros. Existem. Não negamos que há milagres verdadeiros que vêm de Deus. Existem. Também não negamos que há milagres feitos por Satanás. Isso também existe. O que cabe à pessoa é o espírito de discernimento. Porque a Bíblia relata uma coisa, que nos finais do tempo Satanás até faria fogo cair do céu. É um milagre, é um prodígio diante das pessoas. Então, nós estamos aqui a tentar associar o espiritismo dentro das igrejas. Existe o que é de Deus, existe o que não é de Deus. Porque tanto no meio de lobos, de ovelhas, a Bíblia diz que há lobos no meio deles. É bíblico. Por isso que ele diz, deixais crescer junto, veremos na colheita para separar. Existem pessoas que usam coisas para fazer milagre. Existem pessoas que usam coisas para pregar. Existem pessoas que usam coisas para fazer milagres. Não estamos a negar. Mas existe ainda um remanescente. Um povo que faz isso na verdade. Um povo que faz isso no Espírito. Um povo que faz isso no Espírito na verdade, de forma direta com Deus. Então, na minha opinião, existem coisas de Deus, existem pessoas que ainda continuam a fazer isso. Existem espíritos também que fazem isso vestido de ovelhas enquanto são lobos. Ok. Tivemos a nossa intervenção. Então, queríamos saber ainda com o ministro Johnny, queríamos ainda saber que como que nós podemos discernir se é de Deus e isso não é de Deus. Como que podemos discernir? Ok, uma pergunta que também é muito interessante. Porque o joio quase que cresce da mesma forma que o trigo. E dificilmente a uma distância longa você consegue discernir qual deles é qual. Por isso entra a necessidade do Espírito Santo. Porque o Espírito, dentro do Espírito, há uma qualidade que se chama discernimento. A capacidade de notar o que vem de Deus, o que tem conexão com Deus e o que não tem conexão com Deus. Se darmos exemplos, pegamos a história de Paulo e Silas. Paulo e Silas adorando, até não vou pegar da mulher que adivinhava. Fica mais fácil, a mulher no espírito de adivinha. Paulo vendo aquilo, o povo vendo aquilo, o homem de Deus vendo aquilo. Ele não viu pelas palavras, mas viu pelo espírito que lhe conduzia as palavras. Por mais que a mulher dissesse coisas boas, esses são homens de Deus.
esses são homens que pregam a verdade. O homem de Deus não se preocupou com aquilo, preocupou-se em o que gerava essas palavras. Eu acredito que se alguém possuir o Espírito Santo, uma das qualidades é reparar: será que a pessoa que está a fazer, a pessoa que faz isso, está sendo guiada pelo Espírito Santo? Está sendo liderada pelo Espírito Santo? Uma das coisas que muito mais João Batista pregava é arrependimento e obras. O homem de Deus tem um caráter. Se pegar o apóstolo Paulo, ele começa a desenhar as qualidades que um homem de Deus deve ter. Tem que ser um homem sóbrio, um homem de uma esposa, um homem íntegro, um homem que sabe governar a sua casa. E da mesma forma, como vamos reconhecer quem de verdade é o homem de Deus e quem de verdade não é um homem de Deus? Primeiro, pelo Espírito que está a conduzir a pessoa. A pessoa pode fazer até muito bem, mas não ser o Espírito de Deus que conduz. Como eu disse no primeiro, o Espírito Santo pode curar, mas Satanás pode tentar imitar a cura também. Então, a melhor forma de definir se isso é de Deus é de reparar a origem da pessoa na arena espiritual. Estou a falar do que lhe conduz a fazer ou a falar. Mas também há uma parte das obras que é fundamental: a integridade do homem de Deus. Será que é essa mesmo? Será que ele é de verdade a cópia da Bíblia, a cópia da vida de Jesus Cristo? Então, para mim, um líder que é verdadeiro, a pessoa até pode carregar a graça de cura, por exemplo. A pessoa pode carregar a graça profética, não nego isso, mas a conduta não está de acordo com aquilo que ele faz. Não nego que há verdadeiros se comportando de falsos. Isso acontece, por quê? Porque existe uma falta de consumo da Bíblia. Podemos afirmar que existe, irmão, mas também existem verdadeiros que não sabem se comportar de verdadeiro. Para mim, pessoas tinham que começar mais a se cozinhar por intermédio da Bíblia do que por intermédio do que sabem fazer diante da graça. Porque a graça sem a lei, a graça sem o Espírito, a graça sem a própria palavra, porque a palavra é Espírito, a palavra é vida, a palavra é Jesus Cristo. Então, definir esse é pegar a Bíblia e assemelhar a pessoa. O que tem em comum? O que a pessoa tem e a Bíblia não tem. Para mim seria a melhor forma de um homem, de um servo, um crente, saber discernir se esse é de Deus ou se opera no Espírito de Deus ou não. Tivemos a intervenção do ministro John, agora vamos ouvir a intervenção do ministro Luiz para dar o seu ponto de vista naquilo que chamamos de camuflagem nas igrejas. A pergunta correta que está no nosso painel é: existem esses espíritos de pessoas que estão a usar, se calhar para encher as suas igrejas, se calhar para impressionar pessoas, porque isso pode acontecer. Então, isso podemos associar ao espiritismo ou associar a esse tipo de caso? Quero agradecer pela oportunidade por ser recebido neste momento. Primeiramente, deixa eu falar uma coisa muito importante neste lugar. Se calhar Satanás não sabe isto, mas vou falar isto. Porque ele pode pensar que ele é o único que pode fazer aquilo. Mas eu creio que ele mesmo sabe como bem isto. É assim, existem pessoas que usam Deus. Existe. Existem pessoas que fazem cura instantânea. Existe. Existem pessoas que profetizam. Existe. Eu falei no princípio aqui, eu acho que foi a primeira edição que nós tivemos. A primeira edição falava assim. Eu disse que tudo que é feito aqui mais do solo, Deus sabe. Tudo que Satanás faz, ele copia na arena espiritual que é de Deus. Praticamente só está a dizer o quê? Satanás ele não tem poder. Satanás ele não tem, que podemos falar, capacidade de desafiar as coisas de Deus. Sim, podemos falar que ele tem os direitos aqui na terra, mas ele não foi ele que procurou, as pessoas daqui que procuraram ele. Ok. As pessoas que procuraram a ele. Como procuraram a ele? Eles querem aparecer
mostrando que eles são, mas realmente eles não são. Ok, a pergunta vem, como podemos descobrir que esses são verdadeiros ou são falsos? Exato. A pergunta vem. Então, simples, vamos ver aqui na Bíblia, pelos seus frutos virão. Ok. Simples, o que se diz na Bíblia, pelos seus frutos. Eu hoje posso ser muito limpo na vossa face. Exato. Mas dentro de mim, eu sabendo que tenho algo oculto que eu tenho, que simplesmente só próprio Deus que sabe. Não, eu posso ser limpo na vossa face, na igreja, eu tenho velas que eu entro com ele dentro do meu quarto. Eu tenho um historial que eu já tive com meu pai na fé, profeta de Deus, diz assim, tínhamos um amigo amado, não sei lá, ele é de outro nível. Mas eu te falar agora, ele, nas noites de hora, ele vai de vela no altar dele. Não vou falar, estou falando pessoa que é muito nível, aqui em Moçambique, que até agora ele está num nível muito elevado. Caro para ele não é problema, mas só falar pessoa que tem o número dele, tudo, mas não ligo para ele. Ele me liga, quer me ajudar, eu digo para ele que tenho dinheiro, que dá para ajudar eu e minha família, tenho dinheiro, não estou preocupado com ele, tenho de fodista, tenho tudo, mas não ligo, não estou busy com ele. Eu, para mim, não estaria aqui onde eu estou. De falar a verdade, tenho um amigo que estava aqui, canta muito no outro nível, mas de falar a verdade, o que acontece agora já pagar caro. Te dou pergunta, trabalhando. Os fatos existem, mas os porquê? Eles o que eles querem é fama, não esquece, é fama, dinheiro, vida luxo. Mas eu falei no princípio, tudo tem preço. Yes. Está dizendo, vai ser abertamente. Deixa eu resumir a dizer assim, a pergunta para responder. Na verdade, temos pastores falsos. Isso não é para duvidar. Eu já fui pregar no centro das igrejas aqui em Messica. Eu acho que a Deus estava falando para alguns amados, disse que para mim, a gente estava me dizer que vamos numa vigília, a vida de Peru vai estar falando assim para mim, eu estou lá a entrar nas vigílias, sem nada. Eu falei isto. O que eu quero tentar dizer, certas igrejas, não, quer dizer, já não tem Deus, já é drama. Nós pensamos que vamos na igreja, mas na verdade já não é igreja, já é drama. Jesus Cristo, quando ele chegou numa igreja, ele chegou na igreja e encontrou pessoas já venderem. Praticamente o que acontece, o que estava a se vender ali, não era algo que nós conhecemos. Nós vimos pombo, mas pombo nós vimos Jesus Cristo a ser descido com pombo. Praticamente eram os outros espíritos que eram vindo da igreja. Na mesma, temos coisas que a estava falando de carne. Na verdade, carne era Jesus Cristo, que ele morreu por nós. Mas na igreja não é carne, não é carne nós conhecemos. Já não é carne também de Satanás também. Para gerar sacrifício, não, Jesus Cristo ele veio transformar o sacrifício que era feito como matamos no tempo de Moisés. Ele veio mudar isto. Praticamente ele está dizendo o quê? Existe algo que é espiritismo que acontece com os pastores atuais que pensam que é de Deus, mas não é de Deus. Deus, na verdade, opera milagre. Deus faz milagre. Existem pessoas que têm poder, que eles pensam que o poder não existe dentro, pode existir dentro deles. Pessoas, pastores, atualmente, você vê certos altares, não se pisa, cada dia tem cobra. Sabes que atualmente levar o nome de Deus verdadeiro, trazer aqui dizer que vai pregar naquela igreja, ele pode dizer que não vou pregar naquela igreja. Por quê? Porque ele viu, ok, fato consegue ver o original. Fato, você que vê o original. Por essa razão, você imagina, certas igrejas não aceitam a profecia. Porque sabe que eles vão profetizar que é a verdade deles. Certas igrejas não aceitam nós de tocar nas cabeças das pessoas. Porque sabe que eles vão revelar que eles são da verdade. Por essa razão que até agora é dificilmente uma pessoa de um ministério pregar numa igreja. Porque sabe que no ministério ora-se mais. Falsos pastores existem. Que eles vão para lá para esconder o que eles são. Sim, eles querem esconder o que eles são. Mas a realidade, eu falei no princípio, tarde, cedo, será claro. Obrigado. Por causa do nosso corte de corrente aqui, teremos que cortar e deixarmos as outras partes, se calhar para reportações, a princípio para o ministro Luiz, depois vamos para o ministro Johnny, para dar as suas algumas considerações naquilo que chamamos de espiritismos. Já se fez os apelos na primeira parte, então vamos fazer de uma forma particularizada. Qual seria o apelo, de uma forma resumida, para aquelas pessoas associadas ao espiritismo na igreja, ou o conselho, se calhar, para as pessoas que querem chegar nesse nível e querem se associar ao espiritismo? Quer se associar num nível, por exemplo, nível de demonstração de poder? Exatamente, demonstração de poder. É assim, a Bíblia fala de Deus diz muito bem. Ele diz assim, diz que
havia um jovem que estava a manifestar. E os seus discípulos tentaram querer expulsar. E o demônio não foi. Jesus descendo do monte, que o monte, a gente diz aqui, lá não se vai, Jesus esteve lá. Desceu com João e Pedro. Quando ele desceu, a palavra dele diz que quando ele chegou, ele orou e aquele demônio foi embora. E os discípulos perguntaram uma coisa tão simples: Senhor, como tu fazes isso? Ele só respondeu: isso é feito por jejum e oração. Ok, tivemos a intervenção do nosso ministro Luiz. Agora vamos ouvir a intervenção do nosso ministro Jorge quanto ao apelo de uma forma resumida naquilo que chamamos de espiritismo para jovens ou para pessoas que querem chegar nesse nível de dimensão do espírito, demonstração de poder, como eu vou falar. É simples. O Espírito Santo capacita as pessoas. O Espírito Santo age de forma espontânea quando alguém aceita Jesus Cristo. Não existe cortamato para o que é de Deus. Não existe encurtamento de caminho para o que é de Deus. Ou não vais reto ou não chega lá. É assim como funciona. Se alguém quer adquirir a graça que a pessoa tem, porque temos que reconhecer que nem todos têm a mesma graça. Eu acredito que a razão de muitos não serem respondidos na oração é que procuram a graça que Deus não predestinou para eles. Se as pessoas começassem a buscar o que Deus fez, que graça Deus deu diante das pessoas, que graça Ele te deu para eu fazer, que graça Ele te deu para você fazer, eu acredito que pessoas evitariam menos curandeirismo. Porque uma das razões que leva muitos a curandeirismo é que não sabem fazer uma determinada coisa e querem obrigar pela carne. A Bíblia diz que a carne produz morte. Nada que a carne produz é vida. Se alguém quer adquirir uma graça, se alguém quer ministrar, se alguém quer pregar, se alguém é um levita, se alguém é, vamos lá, um servo de Deus e quer alcançar essas coisas, a ideia é essa. Busca saber qual é o propósito de Deus primeiro em ti. Qual é a vontade? Qual é o seu chamado? Paulo diz: eu fui chamado como ministro, não quero ouvir. Eu fui chamado como pregador aos gentios. Essa era a missão de Paulo, porque já sabia. O Espírito lhe capacitou a fazer isso. E ele fez isso sem ter que esforçar na carne. Porque o Espírito já fazia tudo. Então, queres alcançar isso? Primeiro busca saber qual é o seu chamado em relação a Cristo. Qual é a sua parte no corpo de Cristo, como membro do corpo de Cristo. Depois disso, seguir o que o homem de Deus disse: muita oração e muito jejum na parte de Deus. Está lá a intervenção do ministro John. Na verdade, o segredo é isso que acabou de ser falado. Então, meus caros rapazes jovens que estão crescendo na graça, crescendo no mundo espiritual, então o conselho está dito, já foi falado aqui no nosso painel: sigam e verão os resultados. O nosso podcast de hoje termina por aqui e nos encontraremos no próximo. Desde já agradecer pelos convidados que aceitaram o convite neste desafio. Espero que nas próximas vezes que formos a vos convidar, estejam de novo aqui, porque o nosso crescimento depende de vocês e daquilo que vocês vão estar a contribuir para a sociedade. Então, se quiserem deixar um contato, se quiserem deixar as redes sociais para serem seguidos, este é o momento. Ministro Luiz tem a palavra só para podermos fechar. Quero agradecer pela oportunidade de ser cedido. Minha página é Luiz Ernesto Aroni, na página do Facebook. E meu contato vou deixar já aqui no nosso podcast, e eles vão espalhar por lá no dia que vai estar disponível. Vão conectar lá. Então, ministro John tem a palavra. Da mesma forma, deixaremos os contatos e poderão contactar a partir desses números. Sou mais ativo nas linhas do que em redes sociais, por causa de alguns trabalhos que tenho feito. Então poderão aparecer os contatos e poderão nos achar. Obrigado. Declaramos o fim do nosso primeiro podcast. Até a próxima vez. Deus nos abençoe, porque eu quero estar dentro da bênção. Então Deus nos abençoe. E até a próxima.